Fala galerinha, olha quem tá de volta, Alex Jamaica aqui para mais uma aulinha contigo. Tá aqui o material que vai estar aí contigo, essa apostila, beleza? Essa é a nossa segunda aula, essa aula é sobre números irracionais, tá? Lembrando para você que você já, né, na teoria dos números, você estudou os números naturais, tá? Que são 0, 1, 2, 3, 4, 5, né? Aquela coisa toda. Os números inteiros, que são os números naturais, e os naturais são os positivos, e os números negativos. Os números racionais, que são os números na forma de fração. E agora a gente vai estudar os números irracionais, faz parte aí do conteúdo programático, tá? Do nono ano, tranquilo? Mas antes, olha só, bora começar aqui. Ver se consigo dar um aumento aqui, vou aumentar mais um pouquinho. Se continua na tela. Ah, eu continuo aparecendo na tela. Ah, tá, beleza. Vou diminuir um pouco aqui. Tranquilo. Então bora ver essa diferença aí básica entre os números racionais e os números irracionais, tá? Mais conhecido como o número dos homens. Os homens são irracionais, né? Já os racionais é o número das mulheres, né? Que elas sempre têm razão, e é verdade, tá? E detalhe, galera, nunca discuta, nunca brigue com a mulher, porque elas sempre têm razão, beleza? Elas são mais evoluídas que a gente, então aprenda com elas. Olha só, o conjunto dos números racionais é representado pela letra Q, ó. Tá aqui, ó. Conjunto dos números racionais, lembra das mulheres? É o conjunto dos números que podem ser escritos em forma de fração. Qualquer número que possa ser escrito sobre a forma de fração é um número racional. Por exemplo, 2 sobre 5. Está em forma de fração, é um número racional. Tranquilo? É o Q de quociente, tá? Esse número é o resultado da divisão entre dois números inteiros. Tranquilo? Todo número que pode ser escrito na forma de fração é um número racional. Beleza? Quando você pega o número racional, tá? Quando você resolve, por exemplo, vou botar aqui, ó, 10 sobre 2. Se você botar 10 dividido para 2, vai dar 5, tá? O resultado dessa divisão pode dar um número inteiro, como eu estou te mostrando aqui, ó. Pode dar um número decimal, tá? Número decimal exato, por exemplo, eu pego 10 e divido para 4. 10 dividido para 4 dá 2,5, tranquilo? Beleza? Número com vírgula, número decimal. Pode dar o decimal exato, beleza? Ou pode dar uma dízima periódica, tranquilo? Pode dar uma dízima periódica, ou seja, dízima periódica são aqueles números, tá, que surgem também de uma divisão. Por exemplo, se eu pegar aqui 1 dividido para 3, vai ser igual a 0,3333, tá? Esse número aqui que se repete infinitamente é o período, é por isso que se chama dízima periódica. Todos esses números são números racionais. Beleza, Alex? Pode ser escrito na forma de fração. Quem são eles? São os números inteiros, números decimal exato, com casas decimais finitas, né? E as dízimas periódicas têm casas decimais infinitas e que se repetem periodicamente. Então são os números racionais. Agora, existem aqueles números que não possuem, galera, eles não possuem, né, dízima periódica, certo? Eles são números, bora ver quem são esses caras. Esses caras aqui são os números irracionais, tá? Não pode ser escrito, olha só o detalhe, eles não podem ser escritos, os números racionais não podem ser escritos como quocientes de duas inteiros. Eles são os números que não são escritos na forma de fração. Eles existem, mas eles não podem ser escritos na forma de fração, tá? Qual o detalhe deles? Olha o detalhe aqui, possui casas decimais, os números decimais que possuem infinitos algarismos após a vírgula, tá? Sem formar um período. Tá? Existem esses números que têm infinitos algarismos após a vírgula. Por exemplo, aqui, ó, raiz quadrada de 2. Se você for, tá, tentar encontrar quanto é o valor da raiz quadrada de 2, você nunca vai chegar. Você aproxima, né? Mas você nunca vai chegar no resultado. Você tende a um limite, mas você nunca vai chegar nesse resultado. Então, com base nisso, vão surgindo várias casas decimais, infinitas casas decimais, e elas não se repetem, tá? Por elas não se repetir, não é dízima periódica, tá? E se não é dízima periódica, não surgiu de uma fração. E se não surgiu de uma fração, né, é um número irracional. Por exemplo, a raiz de 2, o número π, conhecidíssimo, o número π, 3,14
596535 e vai embora. Um monte de casas decimais infinita, nunca acaba, mas tu nunca chega nela, tá? Ela não se repete. Ah, Jamaica, então como é que eu posso definir que são os números racionais? Eles não são os números que não são escritos na forma de fração, tá? Possui casas decimais infinitas e não periódicas. Tá aqui, grava isso, tá? Quem são os números decimais infinitos e não periódico, tá? Possui esses caras existem, parece-se fora da razão. Aí o cara, mas esse número não existe. Não tá certo, tá? Isso aí é irracional. Aí botaram, porque não derivava de uma fração. Incrível isso, beleza? Quando você pega, como é que se chegou a esses números, tá? Olha esse detalhe aqui. Eu tenho, por exemplo, aqui um retângulo, tá, galera? Tá aqui o retângulo. Esse retângulo, o lado dele vale 1 aqui. Retangular, isso é um quadrado, tá? É porque quando eu fiz aqui, eu estiquei, poxa. É um quadrado, tá? Considera como quadrado. Se considera que esse lado vale 1, esse aqui vale 1, esse aqui vale 1. Porque eu estiquei a figura na hora de fazer. Aí ficou feio. Mas é um quadrado de lado 1. Tranquilo. Quando eu aplicar o teorema de Pitágoras aqui, tá? Que nós vamos aprender, tá? O teorema de Pitágoras, se eu quiser encontrar esse lado aqui, que é a diagonal, tá? O teorema fala o seguinte, que a diagonal ao quadrado, olha, tá aqui a fórmula, que a diagonal ao quadrado é igual a soma dos lados ao quadrado, tá? Essa distância aqui, ó, daqui para cá, ó, essa distância daqui para cá que é a diagonal, quando eu levo o quadrado, é igual a soma deste lado ao quadrado mais esse outro ao quadrado, tá? Aí os caras lá no 600 a.C., pessoal de Pitágoras, começaram a analisar esse tipo de quadrado e perceberam o seguinte, quando eles jogaram na fórmula, eles chegaram a uma conclusão. Por exemplo, 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado dá 1, 1 mais 1 dá 2, né? Quando jogaram aqui na forma de raiz, eles não conseguiram encontrar esse número, raiz quadrada de 2. Eles não conseguiram. Eles aproximavam. Quanto mais aproximava, mais números aparecia. Você quer que, cara, isso foge à razão, né? Mas é uma medida que existe, mas tu não consegue encontrar, mano. Olha essa loucura, doido. Existe, mas tu não consegue encontrar. Tu consegue aproximar, mas nunca chega, né? Então surge números decimais infinitos e não periódicos. Então esses números não podem ser escritos na forma de razão. Então não é racional. Se não é racional, é irracional. Quem são esses caras? São todas as raízes quadradas, né? De números de quadrados não perfeitos. Raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, tá? E essas raízes são irracionais. Beleza? Tranquilo? Ah, Jamaica, já entendi. Então quer dizer que os números irracionais são todos os números decimais infinitos e não periódicos, sim, que não pode ser escrito na forma de fração. Beleza. O que mais que a gente tem que saber? Olha os exemplos aqui, ó. Raiz quadrada de 2, olha o valor aproximado dela, 1,414235 e vai embora infinitamente. Outros números racionais, ó, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 5. Geralmente raiz quadrada de número ímpar já vai ser irracional, beleza? Raiz quadrada de número ímpar, grava essa informação. Tranquilo? Beleza. Há uma diferença, né, que você tem que aprender nessa apostila que eu botei aqui, ó. Diferença dos números irracionais e dízima periódica, tá? Diferente dos números irracionais, as dízimas periódicas são números racionais. Apesar de apresentarem uma representação decimal infinita, pode ser representada por meio de fração, tá? Você pode encontrar a fração geratriz de, por exemplo, aqui, ó, 0,333333, eu posso escrever na forma de fração 1 sobre 3. Como isso, Alex? Tá? Você teve essa aula, acho, ano passado. Como encontrar a fração dessa dízima periódica aqui. Tranquilo? Então, as dízimas periódicas podem ser escritas na forma de fração. Então, são números racionais. Já os números irracionais não são dízima periódica, são decimais infinitos e não periódicos. Não dá para ser escrito na forma de fração. Tranquilo? O que você pode fazer com os números irracionais, galera? Você pode somar e subtrair. Por exemplo, raiz de 2 mais raiz de 3, tá? Essa operação fica somente indicada, por quê? Não é possível realizar a soma a menos que utilizemos uma aproximação para esses valores. Então não dá para realizar, só fica indicado. Agora, por exemplo, se fosse, por exemplo,
3 raiz de 2, raiz quadrada de 2, mais 4 raiz quadrada de 2. Como esses dois números têm o mesmo radical, você poderia somar, olha, 4 mais 3, 7 raiz de 2, dá para fazer isso, tá? Agora, como aqui, ó, tem um radical diferente, raiz de 3 raiz quadrada de 3 é diferente de raiz quadrada de 2, você só deixa indicado, beleza? A mesma coisa acontece para subtração, sem problema. Agora, multiplicação e divisão, olha, você pode multiplicar, tá? Por exemplo, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3 é igual a raiz quadrada de 6. Você mantém a raiz e multiplica os números. 2 vezes 3 vai ser raiz quadrada de 6, tá? Isso aqui, em operações com radicais, a gente vai ver mais lá para frente, brevemente, fazer essa racionalização tudinho. A mesma coisa ocorre para divisão. O interessante aqui, ó, quando eu pego, por exemplo, raiz quadrada de 8 e divido por raiz quadrada de 2, dá raiz quadrada de 4 e raiz quadrada de 4 dá 2. A divisão e a multiplicação é a mesma coisa, são análogos. Observa que quando a gente divide, né, dois números irracionais, o resultado pode dar um número inteiro. Olha só, isso aqui é importante você saber. Perceba que a divisão de dois números irracionais gerou um número natural, um número inteiro, né? Apesar de eles serem irracionais, gerou aí um número inteiro, meu filho. Então, basicamente, o que é que eu tenho que aprender nessa aula, Jamaica? Você tem que saber que os números racionais não derivam de fração, não possuem dízima periódica, são números decimais infinitos e não periódicos, tá? Beleza? Só com isso eu já consigo resolver as questões, Jamaica? Consegue sim, basta analisar. Ah tá, galera, olha só. E tem alguns números irracionais muito importantes, por exemplo, pi. O pi, ó, o pi, que é aproximadamente aí, ó, 3,14, isso aqui tem que estar na tua cabeça, é um número irracional. Esse π, ele surge da razão entre o comprimento da circunferência e o seu diâmetro. Se eu pegar o comprimento de uma circunferência e dividir pelo diâmetro dela, toda e qualquer circunferência vai dar aproximadamente 3,14. Ou seja, quando eu pego qualquer circunferência e divido pelo diâmetro, imagina a circunferência que nem um bambolê, tá? E divido pelo diâmetro, né? Que é essa linha que passa bem no meio, vai dar aproximadamente 3,14, que é o número π, senhoras e senhores, tá? Independente do tamanho da circunferência, né? Quando você aumenta o tamanho dela, o diâmetro vai aumentar. E essa razão se mantém, meus queridos. Com isso já dá para resolver, a Jamaica dá sim, meu filho. Olha só, Universidade, não sei da onde lá, de Alagoas, 2013, olha só. Observe os seguintes números, 2,21, 21, 21. Isso aqui está se repetindo, é um período. Isso é um número racional? Aí você vai ver e me dizer se é ou não. A segunda, 3,21, 3, né? Será que teve repetição aí? Aí você se teve ou não teve, você vai me dizer aqui. Esse cara aqui é o π, ó. Π dividido para 5, eu já te garanto que essa divisão vai dar um número irracional, tá? Aí 3,1416, isso aqui é um decimal exato, será que é racional? Aí você vai dizer, quais são as questões? Qual a alternativa que indica os números irracionais? 1 em 12, em 3, estou até te falando já quase. A segunda é para assinar verdadeiro ou falso em cada uma das afirmações a seguir. A letra π, tá? Representa o número racional. Racional? A letra π representa o número racional que vale 3,14, né? Aí você vai jogar se isso é verdadeiro ou falso, né? A letra π é o número racional? Ficou fácil, não ficou, meu filho? Depois da explicação que o Jamaiquinha te deu. O conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais são subconjuntos dos números reais e possuem apenas um ponto em comum. Eu vou te dar essa aqui de brinde. Eles são subconjuntos dos reais, mas não possuem pontos em comum, tá? Isso aqui é falso. Eu vou te dar essa de camaradagem. Aí só falta analisar aqui, ó. Toda dízima periódica provém da divisão de dois números inteiros, portanto, é um número racional. O que é que tu acha, tá? Aí tu vai me responder. A terceira, olha aí como tá fácil. Eu quero que você analise dessa maneira. Sobre os números racionais, julgue a afirmativa a seguir. A divisão de dois números racionais sempre será um número irracional? Se tu voltar ao vídeo, eu te expliquei, já te dei a resposta lá em cima, tá? Tá aí em cima a resposta aí na apostila. Toda dízima é um número irracional? Volta o vídeo, né? Pra você responder essa. Tá facinho isso aí. O número não pode ser racional e irracional ao mesmo tempo? Será que o número pode ser racional e irracional ao mesmo tempo? Será?
Anota aí e me manda, meu filho, me manda. Você tem até a próxima semana, a próxima terça para me entregar esse material, beleza? Aqui a quarta também você vai analisar quais são os números racionais ou não, parecido com a primeira, tá? Aqui a quinta, qual dos números a seguir podem ser classificados como racional? Raiz quadrada de 25, ele é irracional? Cara, quando você resolve raiz quadrada de 25, dá 5, então é um número inteiro, então não é irracional, tá? Observe esse detalhe. Sexta, sobre os números irracionais, julgue as afirmativas a seguir, meu filho, como verdadeiras ou falsas. Toda raiz quadrada é um número irracional? Meu amigo, raiz quadrada de 25 não é irracional, né? Pelo contrário, é racional. Então essa aqui já tá falsa. Estou te dando essa aqui de camaradagem, que eu sou um moleque bacana. Toda dízima não periódica, aquela que não tem um período, é um número irracional? Presta atenção na explicação lá. Esse número aqui é o número chamado φ, galera. Esse traço assim é o φ, ó. Vou botar aqui em cima. É o φ, tá? O nome dele é o φ com PH ainda, tá? Uma letra grega, tá? É chamado número de ouro. Número de ouro. Tenta pesquisar na internet, vai lá no YouTube e tenta perguntar, tenta aprender o que é o número de ouro, a razão áurea. Esse número, ele vale aproximadamente 1,618, tá? E vai embora. Já te adianto que assim como o π, ele é um número irracional, tá? Te dá mais essa aí. Tranquilo? Beleza? Aí depois tu julga a alternativa. Sétima, tu corrige bem aqui a letra E. O conjunto dos números irracionais também contém dízimas periódicas. É irracional, não é racional, tá? Beleza? Bota irracional, poder dar certo. Tranquilo? Você vai julgar aqui. Eu vou só te dar a C, ela não é, tá? O conjunto dos números racionais é formado por todas as raízes de números que não são quadradas, apesar das raízes que não são quadradas perfeitos serem racionais, mas não é só esses. Tem, por exemplo, o π, tem outros números que também são irracionais. Tá? Já estou te adiantando que a letra C é falsa, que é a mais difícil que tem aí. Beleza, galera? Basicamente é isso, de boa, tranquilinho, né? Reveja o vídeo novamente, quero que você me mande essas respostas até terça. Valeu, galera? Muito obrigado, grande abraço, até a próxima. Valeu!